Bem-vindo, galera, à nossa videoaula sobre números inteiros. A videoaula de hoje vai trabalhar alguns conceitos básicos de números inteiros, que é o módulo, números opostos ou simétricos e comparação de números inteiros. Então a primeira pergunta que pode vir à nossa cabeça é aonde que nós podemos utilizar os números inteiros no nosso dia a dia. Então o primeiro exemplo está para medir a temperatura. Temperaturas que são acima de zero são temperaturas que são positivas. Temperaturas que são abaixo de zero são temperaturas que são negativas. Segundo exemplo que podemos destacar é justamente na geografia, quando nós medimos altitudes e profundidades. E o terceiro exemplo é em situações financeiras, situações de crédito e débito, situações de lucro e prejuízo. Então vocês observem aí que os números inteiros estão inseridos em vários momentos da nossa vida, no nosso cotidiano. Então nossa metodologia aqui é tentar trabalhar com vocês palavras-chave que indiquem para você se o número que você está utilizando é um número positivo ou um número negativo. Quando nós falamos a temperatura está acima de zero, significa que a temperatura é positiva. E quando nós falamos que a temperatura está abaixo de zero, significa que as temperaturas são negativas. Lá na geografia, com o conceito de altitude e profundidade. Quando nós estamos trabalhando em geografia, o nível do mar é justamente o nosso ponto de referência. Então, quando estamos acima do nível do mar, significa que nós estamos com um número positivo. Abaixo do nível do mar, significa que estamos com uma localização negativa. Eles também podem ser tratados como altura, altitude ou profundidade, beleza? Situações de crédito e débito. Crédito significa que você está recebendo um valor monetário. Débito significa que você está perdendo, está sendo retirado um valor monetário da sua conta bancária. E por fim, saldo positivo e saldo negativo. Saldo positivo associado a um número inteiro positivo, ou seja, você está ganhando cada vez mais. Saldo negativo, você associa um número negativo, você está perdendo cada vez mais. Então essas são pequenas palavras que vão nos auxiliar a fazer interpretações quando que o número é positivo ou quando que o número é negativo. Beleza? Então vamos construir essa ideia do conjunto dos números inteiros. Então inicialmente vocês aprenderam no sexto ano basicamente um conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais. Então, ele é um conjunto formado apenas por números positivos e eles vão crescendo, de uma em uma unidade. Então, você observa ali o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Ele é um conjunto perfeito, mas perfeito quando você trabalha ideias de acréscimos, de ter. Mas quando você trabalha a ideia de não ter ou estar em falta, esse conjunto não é suficiente para você. Então, a partir daí, você constrói uma nova noção, que é o conjunto dos números inteiros, que vai suprir toda essa falta de valores ou estar devendo, a situação de estar devendo, quanto essa situação de ter alguma coisa. Então o conjunto dos números inteiros é formado pelos números que são positivos, é o 0, mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante, e os números que são negativos. Então temos ali o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então uma boa forma de você conseguir visualizar os números inteiros é através da reta numérica. Então a reta numérica vai te dar uma forma visual de saber comparar, de saber algumas noções básicas dos números inteiros. Então como que eu posso construir essa reta numérica? Você vai construir uma reta, onde nessa reta o ponto central vai ser chamado de origem, vai estar localizado ao 0. E a partir daí, do lado direito, você vai construir os números que são positivos. Então, de uma em uma unidade, você vai acrescentando um novo número positivo. Então, observe ali, do 0 para a direita, mais 1, aí mais uma unidade, mais 2, mais uma unidade, mais 3 e assim por diante. E para o lado esquerdo, você vai colocar os números que são o quê? Negativos. E com a mesma ideia de construção. De uma em uma unidade, você vai colocando um número negativo novo. Então, observe ali, 0, menos 1, aí depois do menos 1, menos 2, e assim por diante. Então, a reta numérica é uma boa forma de você visualizar como se comporta os números positivos e negativos com relação à ordenação e relação à localização deles. Então, a partir daí, nós vamos trabalhar o primeiro conceito associado aos números inteiros, que é o conceito de módulo ou valor absoluto. Então, o módulo ou valor absoluto de um número nada mais é do que a distância desse número até a origem. Então, qual é a distância de um número inteiro qualquer até o 0?
a notação do módulo são essas duas barras que estão aqui, ó, na vertical e são paralelas. Então, como que isso é empregado numa questão? Observe aqui, ó, módulo de mais 2. Quando eu pergunto aqui qual o módulo de mais 2, a real pergunta é qual é a distância de mais 2 até a origem. Colocando esse número na reta numérica, vai ficar como? Olha, 0 mais 1 mais 2. Vamos contar do 0 até o mais 2, quantas unidades de distância que possui? Então, 1, 2 unidades. Portanto, o módulo de mais 2 é igual a 2. Beleza? Então, segundo exemplo, ó, qual o módulo de menos 2? Ou seja, qual é a distância de menos 2 até a origem? Colocando ele na reta numérica, nós vamos observar de que menos 2 até o 0, nós contamos 2 unidades de distância. Portanto, o módulo de menos 2 também é igual a 2. Beleza? Então, com isso, nós fechamos a parte conceitual de módulo e vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, qual é o módulo de mais 6? Qual é a distância de mais 6 até o 0? Pense bem na reta numérica. Do mais 6 até o 0 são 6 unidades de distância. Isso mesmo, o módulo de mais 6 é igual a 6. Qual o módulo de mais 100? Ou seja, qual é a distância de mais 100 até a origem? Qual a distância de mais 100 até o 0? Pense, ó, do 0 até o mais 100 são 100 unidades de distância. E o último exemplo é qual o módulo de menos 35? Novamente, tente visualizar a reta numérica com 35 na sua posição. Então, qual é a distância do 0 até o menos 35? Se você conseguir visualizar bem, você vai contar o quê? 35 unidades de distância. Então, com isso, nós fechamos o primeiro conceito, que é de módulo ou valor absoluto. O segundo conceito que vai ser trabalhado hoje é de números opostos ou simétricos. Então, a definição de números opostos ou simétricos são números inteiros que se encontram a uma mesma distância da origem. Então, para entender melhor esse conceito, vamos colocar numa reta numérica, vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor. Então, pergunta, qual é o número oposto a mais 3? Observe, para que você saiba qual é o número oposto a mais 3, você tem que saber qual é a distância do mais 3 até o 0. Qual é a distância dele? É uma distância de 3 unidades. Então me responda, qual é o outro número inteiro que está a 3 unidades de distância do 0? Ou seja, um número oposto a mais 3. Então, se você contar direitinho, você vai observar que o número que está a 3 distâncias de unidade do 0 é justamente o número menos 3. Portanto, menos 3 é oposto a mais 3. Então, alguns exemplos para tentar ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês o conceito de números opostos ou simétricos. Então, mais 5 é oposto a qual número? Bem, qual o número que está a 5 unidades de distância do 0? Então, esse número vai ser o quê? O menos 5. Observe, ó, mais 5 está do lado direito, o oposto dele está no lado esquerdo. Então, vai ser quem? O menos 5. Quem é o oposto a menos 53? Então, tente visualizar na reta numérica. Menos 53 está do lado esquerdo. O oposto a ele vai estar onde? Do lado direito. Quem vai ser ele? O mais 53. E por último, menos 45. Tente visualizar novamente. Ó, menos 45 está do lado esquerdo da reta numérica. Quem é o número que é oposto a ele? O número oposto a ele vai estar do lado direito. Então, o oposto ao número menos 45 é justamente o número mais 45. Beleza? Então, esse é o nosso segundo conceito, números opostos ou simétricos. Então, o terceiro e último conceito da nossa videoaula de hoje é o como comparar números inteiros. Para isso, a gente vai utilizar a reta numérica novamente. Então, observe a seguinte situação. Nós temos um bonequinho ali indo para o lado direito. Mas o que acontece quando ele vai passando de casinha a casinha, pulando para o lado direito? Os valores aumentam ou diminuem? Então a resposta certa seria o quê? Os valores aumentam. Então, quanto mais para o lado direito ele vai, maior vai ser o valor numérico que a reta vai apresentar. Então significa o quê? Em uma reta numérica, quando o número estiver para o lado direito, ele é o maior valor. Agora vamos analisar o que acontece mais indo para o lado esquerdo da reta numérica. Então, para o lado esquerdo, o bonequinho está ali na posição mais 4.
Então, o que iria acontecer com os valores numéricos se ele voltasse, ou seja, se ele fosse para o lado esquerdo? Então, vamos ali, tá mais 4, depois eu passo para o mais 3, do mais 3 eu passo mais 2, e eu vou vindo. Então, toda vez que eu chego um pouquinho mais para o lado esquerdo, os valores vão o quê? Diminuindo. Significa o quê? Em retas numéricas, valores que estão para a esquerda são valores que são menores. Resumindo para vocês, toda vez que estivermos comparando números inteiros, é só lembrar da reta numérica. Valores que estão do lado direito são valores maiores. Valores que estão do lado esquerdo são valores menores. Então, para finalizar a videoaula de hoje, vamos fazer 3 exemplos. Primeiro exemplo, vamos comparar menos 2 e menos 5. Colocando menos 2 e menos 5 uma reta numérica, nós temos ali, ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O menos 2 está do lado direito ou do lado esquerdo? Então, menos 2 está do lado direito. Então, pelo que nós vimos, se ele está do lado direito, ele é o maior dos valores. Segunda comparação, menos 100 e mais 5. Colocando menos 100 e mais 5 uma reta numérica. Observe ali, ó, o mais 5 lá do lado direito e o menos 100 aqui do lado esquerdo. Então, vamos lá. Menos 100 é maior ou menor do que mais 5? Então, menos 100 está do lado esquerdo, portanto, ele é o quê? Menor do que mais 5. E a última comparação, menos 200 e menos 1. Menos 200 e menos 1 em uma reta numérica vai ficar como? Menos 200 do lado esquerdo, menos 1 do lado direito. Menos 200 está do lado esquerdo ou direito? Esquerdo. Se é do esquerdo, ele é o quê? O menor. Então, com isso, nós finalizamos nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Então, a próxima videoaula vai ser sobre operações com números inteiros. Até mais!